Estamos gravando, estamos gravando, tá? Quantos de vocês aqui já viram alguma coisa de derivação automática? Nós temos um. Sim, quem já fez coisa de plano deve ter visto a derivação automática, mas o resto de vocês. Seis, cinco. Então, ok. Assim, não é tantos, não. Assumindo que tem mais de 20 pessoas aqui, umas 24, 30, umas 34, 35 pessoas aqui. A maioria de vocês parece que não trabalhou com isso. Se vocês pararam para perceber, muito do assunto da aula passada, né, toda a parte de regressão logística, junto com a rede neural um pouco mais densa, tem a ver com derivação tem a ver com derivadas. Otimizar a verossimilhança tem a ver com derivadas, né? Alguma pessoa está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Entendeu? Tem a ver com derivadas, né? E a aula de hoje vai ser em duas partes. Então, dado que a maioria não conhece a parte de derivação automática, eu vou começar com a parte de Deep Learning, que é mais importante, depois eu vou passar por um conjunto de slides de diferenciação automática. Então, eu vou começar com o difícil e depois eu migro para o novo, entendeu? Ou migro para o fácil. E a gente pode ver que a gente tem basicamente essa aula, 5, que eu acho que você cumpre esses dois conjuntos de slides em uma única aula. E essa aula aqui é muito longa, a outra eu vou quebrar em duas, para chegar na prova, cobrindo tudo, né? Tendo todo o assunto coberto. Algumas aulas eu estou atualizando o template um pouco, mas eu já posto o mais correto possível, ou o novo, ou o antigo, né? Certo. Então vamos aqui dar um passinho para backpropagation, entendeu? Tipo, e vamos lembrar um pouco. Vamos começar daqui. Acho que começar daqui vai ser melhor. Vamos entender um pouco, antes de entrar em backpropagation, como funciona alguns conceitos simples, né? Tipo, primeira coisa é que todos vocês devem conhecer sobre grafos, correto? Assim, alguém não entende o que é um grafo? Sim, não? Alguém tem problema com a noção de grafos? Link dos slides. Ah, Paulo Rezek sempre aí, atento. Ok, todos vocês sabem o que é uma... O grafo, ótimo. Assim, eu pergunto, que pode ter gente que vem de outros cursos aqui. Todos vocês sabem o que é derivar, que a gente já meio que assumiu isso na matéria. E todos vocês devem conhecer também a noção da nossa regra da cadeia, né? Tipo, quem nunca viu a regra da cadeia, a gente vai fazer aqui uso de duas regras da cadeia para brincar com a nossa rede neural. E vocês vão ver que tudo que a rede neural faz, a partir de agora, é aplicar a regra da cadeia para aprender o conjunto de pesos ótimos para o nosso modelo, independente da profundidade e, vamos dizer assim, da largura ou da quantidade de neurônios na nossa rede. Entende? Tipo, eu não sei porque eu continuo com dado que eu já vi a mensagem, mas vamos fechar aqui. Bom, eu estou aqui sem meu linkzinho, então vamos para os slides, né? Se vocês conhecem tudo isso, enquanto abre aquele slide, vamos voltar agora para a nossa noção da rede neural, né? E vamos entender o que é o backpropagation, que vai ser o grande truque do nosso algoritmo. E a gente vai considerar o que eu gosto de chamar aqui da Renato Net, entende? A Renato Net é uma rede neural, lembrando da aula de sábado, onde essa rede neural vai ter como entrada um vetor de n features, aqui é n, assim, eu sei que a anotação fica mudando um pouco, tem slide que é m, tem slide que é n, a gente não conseguiu padronizar isso, mas n features, ou n atributos. A gente tem uma camada escondida azul, a gente tem uma camada escondida preta, e a gente tem também
uma saída final, que é a previsão binária. Entende? Aqui vai ser 1 ou 0. A gente lembra da última aula, de sábado, que cada camada dessa, a gente pode ver como cada neurônio, por exemplo, tendo o seu vetor de pesos, entende? Cada um vai ativar de forma diferente. Se a gente tivesse, por exemplo, uma saída direto de 3 neurônios para uma classe ou algo do tipo, seria o nosso softmax, né? Onde cada classe tem um conjunto de pesos diferentes. Imagine assim, por isso que ele veio o softmax um pouco antes, mas aqui vai continuar propagando para frente. Então, a gente tem aqui o primeiro neurônio da primeira camada, a camada está em cima, tem um vetor de pesos coluna, que eu transpus, então linha vezes coluna, que é atributo produto interno, mais um bias. O bias a gente sabe que pode ser feito simplesmente colocando um ou uma coluna a mais no meu vetor de pesos. Tá? Isso vai dar um Z, que é, vamos dizer assim, vou chamar de produto interno mesmo, assim, não tenho muito outro termo para isso. E eu quero aprender, basicamente, esse vetor e o bias, entende? Então, se eu tenho N features, eu tenho que aprender um vetor 1 por N para esse neurônio, mais um bias 1 por 1. Então, eu tenho N mais 1 pesos que minha rede tem que estimar para ter um bom classificador. Entende? Depois que eu tenho esses N mais 1 pesos do primeiro neurônio, vamos supor que eu estou num estado qualquer, pode ser o último, pode ser o primeiro, pode ser qualquer um deles, tipo, eu vou jogar isso numa função G de ativação ou sigma de ativação, do, dependendo da nossa rede neural, né? E agora que eu tenho a minha função sigma, eu vou ativar para a camada da frente. Essa função sigma, aí, amigo, essa função sigma pode ser uma ReLU, onde, se vocês lembram, a ReLU é aquela função que vem retinha e sobe, como uma. Eu vou falar mais porque eu preciso dela hoje, que vem retinha assim e sobe como um módulo, quando o número é maior do que zero, ou a nossa função sigmoide mesmo. É muito comum, é raro, eu acho que eu nunca vi isso, a ativação ser a mesma para a camada toda. Então, se eu falo que o primeiro neurônio da primeira camada é ReLU, o segundo da primeira camada também é, e o terceiro da primeira camada também é ReLU. Todos eles são ReLU. Onde o ReLU é zero, se Z é menor do que 1, então é 0,000000000. Chegou no zero, é Z. Vira uma função identidade, meio que ativa proporcional ao produto interno. Isso é a nossa ReLU. E é bacana a gente ver que a escolha da função, tipo, embora o produto interno vai ser um valor de acordo com os pesos escondidos, a função em si recebe um número, tá? Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Tipo, a função, ela não tem nada para otimizar dentro dela, embora ela vá envolver a otimização dos parâmetros como um todo. Quando eu tenho meus dados e eu quero fazer uma previsão, né? A gente viu na última aula que eu pego meus dados, jogo na primeira camada ativo, jogo a primeira camada na segunda ativo, terceira, quarta, até a camada final para ter a minha previsão. Isso é o meu forward. O segundo neurônio também. Aqui eu tenho agora W2, que são os pesos do neurônio 2 da primeira camada, que também vai multiplicar pela entrada, que também vai ter um bias, mais N mais 1 elementos para estimar, que também vai para um G, entende? Então, minha camada 2 é a ReLU. Eu não vou mudar de ativação dentro de uma camada, entende? Não vejo por que fazer isso, talvez seja alguma rede neural muito bizarra, mas no geral a ativação é a mesma na camada, entende? Tipo, e no geral a gente vai evitar ativações que são basicamente funções, identidades e camadas internas. Eu vou falar um pouco sobre isso já já. Então, toda vez que eu pego o meu peso, a minha rede neural, é bom a gente verificar se está tudo certo em noções de matrizes, né? Ou em noção assim da minha forma matricial. Eu quero, de certa forma, pegar um vetor, 3 linhas por n colunas, onde 3 linhas são 3 neurônios por n coluna. Cada coluna é um peso, entendeu? Eu peguei o vetor coluna e transpus para todos os meus neurônios.
Vou multiplicar isso por uma entrada n mais 1, entende? Então, isso aqui vai dar 3 mais 1. Vou somar isso com um bias, que também é 3 mais 1. E cada neurônio tem um vetor coluna, 3 linhas, 1 coluna. E isso vai dar 3 ativações, que vai ser a entrada da próxima camada. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Notação, aula anterior? Tudo de boa? Tá. Então aqui nós temos tudo de boa. Então vamos caminhar em frente. Compactar um pouco a notação, eu posso ver meu neurônio basicamente como sendo o produto interno Z, a ativação, que vai ser igual à função G, que é a função ReLU para essa rede. Na próxima camada, se meu slide for para frente, opa, volta, 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 vai, vai, vai. Ah, tá. É a última camada que é sigmoide. A última camada que é sigmoide. A camada preta também vai ser uma função ReLU. Então, eu vou ter duas ativações ReLU, entende? Onde a minha camada preta aqui, eu vou receber também um conjunto de pesos. Eu vou aprender um conjunto de pesos da segunda camada, do primeiro neurônio, que vai multiplicar agora o A1, que é a saída da primeira camada. É como se cada camada da rede fosse feature para a próxima, vai aprender o bias da segunda camada, para o neurônio 1, entende? Vai ativar o neurônio 1 da segunda camada com a função G. Você vê que G aqui, novamente, não é G1 nem G qualquer coisa, é G da segunda camada, que recebe só um número real, e ativa esse número real para frente. E aqui eu tenho a segunda camada, a segunda neurônio também, segundo neurônio, segunda camada, vetor de pesos, entende? Aqui o vetor de pesos não vai ser mais n,1, vai ser 3,1, né? E aqui eu vou ter a minha segunda camada como sendo dois neurônios, duas linhas, três entradas, que é os três neurônios da camada anterior, multiplicando pelas minhas features, por assim dizer, que é basicamente a ativação da camada anterior, 2 por 1, mais 2 bias, que é 2 por 1 também, e aqui o meu vetor de bias. Depois que eu tenho o meu Z, eu aplico a função G no meu Z e ativo para frente. Tranquilo? Alguma dúvida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Se a gente fosse pensar nisso, se eu fosse pensar nisso, por exemplo, em Python, opa, não meu caso, né? Tô aqui abrindo todos os meus, minha vida pessoal para vocês, né? Tipo, se eu fosse pensar aqui em Python, né? Assim, como a gente não tem a parte prática no nosso curso, tem basicamente os notebooks para vocês explorarem, né? Eu realmente queria que esse ticket aqui abrisse, mas, bom, como não está abrindo, não posso fazer nada, né? Vou pegar assim, para quem nunca viu a regra da cadeia, tem uma imagenzinha muito bacana. Mas se eu achar aqui, eu pego. Se eu fosse pensar em Python, seria basicamente eu fazer aqui um import NumPy as np. É como se minha primeira camada fosse um vetor, onde eu vou ter, como a gente falou, né? Se eu tenho três features, ou se eu tenho n features, três neurônios, 3 por n, entende? 3 por n. Aqui eu tenho n igual a, sei lá, 100 features. Se eu quero bias, eu vou ter um vetor bias, que é um np.array 3, ou shape, igual a 3 por 1, onde eu tenho basicamente três linhas e um trequinho, né? E eu vou ter aqui a minha entrada, o meu vetor x, por exemplo, vai ser um vetor de shape igual a... Eu tenho m exemplos nas linhas e n atributos. Então, m aqui seria, por exemplo, 10.000, ou algo do tipo. Eu tenho 10.000 exemplos. Eu tenho n atributos para cada um, entende? Aqui eu tenho que fazer n por 3 para dar... Opa, eu tenho que transpor, né? Aqui eu tenho que fazer assim. Ah, meu Deus! np. É... np.zeros. Que seria o próximo meu
aleatório, né? E acho que eu ainda estou com um errinho. Acho que alguma das minhas... Deixa eu só ver aqui se eu transpus aqui certinho. A minha ativação é 3 por N da primeira camada. E o meu vetor de entrada... Aqui está passando só um vetor, né? Tá. Então a minha ativação aqui é 3 por N. Então a minha ativação realmente é 3 por N. Aqui eu tenho que fazer... Cada linha minha vai ser um vetorzinho que eu vou jogar para frente. Mas no fim das contas eu vou fazer W, índice 0, que é a primeira camada, ponto dot x, índice 0, mais o meu bias, entende? E eu vou fazer isso aqui numa função relu, ou algo do tipo. Eu já vou verificar aqui a matemática, né? Acho que eu comentei alguns na minha matemática. O B é 3 por 1, o meu aqui é 3 por n, mas se eu fizer isso aqui ser n por 3, não, tem que ser realmente 3 por n. E aqui eu vou ter basicamente n atributos apenas, que aí funciona, né? Tipo, eu vou pegar só um atributo mesmo, que aí vai funcionar. Depois eu penso como botar a matriz daqui. Então, basicamente aqui para uma entrada minha, quando eu fizer esse meu produto, eu vou ter aqui uma matriz 3 por 1, vou jogar numa função relu que vai ativar, e a função relu vai ativar em todos os meus exemplos. Isso vai dar uma saída que se chama de A, que é a minha ativação da primeira camada. E o que eu faço é, não recursivamente, mas sequencialmente, eu poderia fazer que isso aqui vai ativar novamente, dado que isso é entrada, vai ser um outro dot por W2 índice 0 mais B2, e aqui eu fui a segunda camada. Você vê que eu estou compondo funções, tranquilo? Alguém está claro assim? Agora está claro um pouco que é a rede neural, quem prefere ver código? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, então, ok. Então vamos para frente. É basicamente isso que eu estou fazendo no meu forward. Jogar um relu, uma ativação dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Quem lembra da regra da cadeia já pode estar pensando, função dentro de outra, a regra da cadeia funciona muito bem, né? Derivado que está fora, multiplicado, derivado que está dentro. Vai ser uma coisa bem bonitinha para a gente rodar, entende? E rodar em várias etapas para chegar na nossa resposta final. E agora eu vou para a terceira camada, que é a mesma ideia, só que minha terceira camada vai receber duas ativações apenas, é só um neurônio, então é um vetor, uma matriz 1 por 2, e essa minha matriz 1 por 2 aqui vai ativar um único número, então usando a camada 2 como entrada, entende? E ela vai ter uma ativação logística, onde a logística é ótima para decidir entre uma classe e outra classe, entende? E quando eu colar tudo junto, se você verificar as dimensões, vai dar certo, entende? Aqui vai sair 3 por 1, onde eu vou multiplicar por algo que é 3, 2, né? Ou isso, entende? E eu vou chegar aqui novamente no meu 1, 2 e vou dar... Peraí, isso aqui vai sair 3 linhas, uma coluna, aqui deve estar errada. Aqui eu vou ter basicamente duas linhas. Aqui eu vou transpor, né? Depois. Então vai ser uma multiplicação por um 3 por 2, para dar certo também. Então aqui vai sair um 2 por 1. E aqui eu vou basicamente transpor isso aqui também, né? Que vai ser 2 por 1. Multiplicando aqui, eu vou ativar, saindo 1 por 1, né? Quando eu transpor, vai sair o meu 1 por 1. Tranquilozinho, tá? Que é a minha resposta final da minha ativação. Que é a minha função sigmoide. E se eu... Talvez eu errei um pouco a dimensão, mas se você me ver nos dados. Então, se eu considerar um item I, que é apenas um conjunto aqui, esse item I tem uma resposta YI, né? E essa resposta YI é basicamente observada. Não é uma função matemática. Volta para a primeira aula. Primeira aula de Deep Learning. Existe alguma função que gera os dados que eu não conheço. Eu quero aproximar essa função que gera os dados usando aqui a minha rede neural. A minha rede neural vai ativar isso com uma sigmoide, terceira aula, que é basicamente a probabilidade de y igual a 1 dado xi. O Percep também faz isso, mas de uma forma mais 0,1, entendeu? Então, essa minha previsão vai depender de tudo que não está como entrada. Camada oculta, camada oculta, camada oculta. Você pode imaginar que aqui tem uma última camada para ver o erro, né? Que seria a minha camada
final. Tudo que é oculto, eu vou prever, que é o peso da terceira camada, mais o bias da terceira, o peso da segunda, mais o bias da segunda, o peso da primeira, mais o bias da primeira. Tudo isso tem que ser estimado com minha rede neural. A gente já viu verossimilhança logística, já viu verossimilhança softmax, já sabe aprender essas duas coisas. A gente conhece o Perceptron, que tem um algoritmozinho especial, mas se a gente conseguisse derivar aquela função, também poderia rodar, mas deixa o Perceptron um pouco de lado por enquanto. A ideia de uma verossimilhança aqui se mantém. O inverso da verossimilhança se chama de erro, ou entropia cruzada, mas vamos falar só de erro por enquanto. E eu quero otimizar essa função, que vai ser função de W e B, que basicamente vão ser os meus parâmetros livres para estimar, que eu vou jogar tudo isso num vetorzão θ. É como se eu fizesse um Ravel disso aqui, né? Para quem não sabe o que é o Ravel ou o que é o Flatten, né? Tipo assim, é como se eu fizesse um Flatten do meu código, né? Tipo assim, se eu tenho o W, que é uma matriz, você vê que é uma matriz, eu faço W.Ravel ou W.Flatten, isso vai virar basicamente um vetor. Quando eu jogo tudo num vetor, é como se eu pegasse o meu primeiro neurônio, que está aqui. É como se eu pegasse o meu primeiro neurônio e jogasse no vetor, colasse com o bias dele, pegasse o segundo, jogasse no vetor, colasse com o bias, fizesse a primeira camada, depois para a segunda e para a terceira, e tem um vetorzão θ para estimar. Eu tenho que estimar isso otimizando uma verossimilhança, ou maximizando ela, ou minimizando o inverso dela, que é uma função de perda. Essa função de perda, a gente já falou isso em duas aulas, é a soma para cada um dos meus exemplos, M exemplos, entendeu? Um erro nos exemplos, entendeu? E a média desse erro para tudo. A gente já viu que minha função de perda final, se é uma logística, entende? Vai ser basicamente 1 menos yi, classe 1, entende? Tipo, então isso aqui vai embora, vai ser 1 vezes o log da chance que eu dou, ou da ativação que eu dou, né? Ou o log da probabilidade que eu dou, exatamente, que é a chance que eu dou, né? Então, eu pondero positivamente com o log de 1 o exemplo positivo, e pondero positivamente também, aqui que é 1 menos 0, né? Quando é a classe 0, isso vai fora, com o complemento, em log também, o exemplo negativo, com a probabilidade de ser 0, a soma dos dois pode ser a média dos meus acertos, né? Ou a da chance que eu dou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Aqui eu tenho um menos, que é só para virar da loss function, e eu tenho que basicamente aprender isso. Só que o meu Y chapéu aqui não é só aquela logística, que é entrada pesos, agora é toda uma rede neural até a ativação 2, que vai ser a entrada da minha logística. Dúvidas? Gente, notação é essa. Se alguém está perdendo notação, pergunta agora. Então, vamos em frente, sem texto, sem nada. Ok. E o que a gente vai fazer, basicamente, é dar um passo de gradiente descendente, lembrando que como eu tenho muitos pesos, estimar Hessiano é custoso, dar um passo de gradiente descendente, que é multiplicar isso por alfa, pegar a derivada, e a derivada de cada um desses parâmetros, entende? Só para deixar claro que vocês estão atentos, se eu pego essa rede neural aqui, quantos parâmetros totais ela tem para estimar? É Calma. perguntar quantos parâmetros? Isso. Isso seria a multiplicação dos parâmetros de cada camada? Não, seria a soma das camadas, né? Você pega, tipo, a dimensão de cada matriz, multiplica, tipo assim, 3 vezes n ali, soma com Isso. viés e faz isso para cada camada. Isso. Então, essa camada aqui tem quantos parâmetros? A camada aí tem 3. 3, né? Que são 2 mais o bias, 1. Então, 3 mais aqui. Aí tem 8. 8. 3 mais 8. E aqui, 8 mais 3 vezes n mais 1, né? Que eu não sei o que é n, entende? Se É, n é, for 100, 301, né? é 3 vezes n mais 3, não?
Porque são Ou mais 3. 3, 3 vezes mais 3, né? Tipo, se n for 100, 303 mais 8 mais 3, né? Entende? E a gente pode ver que ao jogar isso na derivada, eu tenho que derivar esses aproximadamente 312, 13 parâmetros aí para a coisa meio que funcionar, entende? E se eu pegar a segunda derivada, que é a hessiana, isso já vai ser uma matriz 300 por 300, vai ser muito custoso inverter. Então, o gradiente descendente dá um passo apenas com um alfa, que é a minha taxa de aprendizado. E a gente quer, basicamente, essa derivada para cada um dos meus pesos, né? Que é o que eu falei aqui, né? Para os meus 300 e... Vamos dar 300, meus 312, sabe? 312 pesos aqui, né? Então, cada um deles vai ter essa derivada da loss function em função dela. E como eu falei com vocês, né? Eu posso fazer isso basicamente colando tudo junto, tá? Então, se eu tenho aqui o meu Ravel de W, eu devo ter um concat ou algo do tipo com o meu B ou algo assim, né? Que vai dar erro, né? É np.concat, eu acho. Eu posso fazer aqui, acho que um np.concat W e B ou um w.ravel e B, entendeu? Você tem que passar os dois como lista, ou É uma tuple. lista? É. Eu não entendo no pai às vezes não, sabe? Mas não tem concat, né? Bom, deve ter alguma coisa para colar. É concatenate mesmo. Concatenate. Concatenate. Pra quem tá um pouco perdido, aí basicamente a dimensão não vai bater, né? Tipo, porque ele tá tentando concatenar provavelmente no eixo errado. Deve ter aqui um axis ou alguma coisa para eu Eu colocar, acho que né? o Ravel transforma ele em uma dimensão só. O B deve estar, tipo, 3 por 1. Tem que dar, tipo, tem que dar flatten no B também, eu acho. B.Rebel? Ah, é verdade. Que meu B também é uma coluna, né? Eu fiz um vetor coluna. Você tem razão. Então, basicamente aqui eu colei os dois juntos. E aqui eu tenho um shape. Entende? E eu fiz aqui o meu vetor 303. Eu vou fazer isso com W2, W3, W4, W5, W6, W7 e por aí vai. Para cada uma das minhas camadas. E vou aprender essa grande redezinha neural. Ele não fica num view bom, né? Tá. Certo. Ok, estamos ok, sem dúvidas, ninguém quer comentar nada, então vamos em frente. E a gente vai precisar dessa derivada para cada um deles. Agora vamos tentar pensar um pouco, ou começar do mais simples, né, que a gente já fez antes. Vamos pensar na derivada da última camada, que está mais perto do meu erro, entende? Então eu vou derivar a minha loss function basicamente com relação à camada W3, né? A gente já fez isso antes, na aula da função logística, entende? Então, eu vou ter essa derivada da função loss com relação à minha W3. Eu vou somar isso, que está a loss function aqui, para cada um dos meus exemplos I. E vamos ver essa derivada apenas para um exemplo I aqui. E essa derivada para um exemplo I, basicamente quer dizer, quando eu mudar o peso ou bias dessa minha camada, desse meu peso, quando eu mudar o peso dessa minha camada um pouquinho para cima ou um pouquinho para baixo, que é a noção da derivada, para aquele um exemplo, será que eu tenho mais perda ou menos perda? Então, fixa o exemplo e vê assim, olha, parece que se eu subir o peso, eu vou ficar com mais perda. Parece que se eu descer o peso, para esse exemplo, eu vou ficar com menos perda. Olha que bacana. Entende? Então, para esse um exemplo, talvez seja melhor descer, mas para o próximo pode ser melhor subir. Desce só, brinca, vai para frente e para trás. Né? Eu tenho a minha versão final. E agora vamos olhar a nossa rede pensando na camada anterior, né? Quando eu altero o meu peso W2, que é segundo neurônio, da, da terceira camada, tá? Aqui vamos ficar aqui, né? Aqui é o segundo neurônio da minha terceira camada. Qual o efeito disso em WI, né? O que a gente pode ver
é que se eu tenho aqui, por exemplo, o meu W1, 2, entende? Primeiro neurônio, segunda camada, segundo peso. Esse meu peso aqui vai afetar esse caminho. Acho que tem alguém querendo entrar na aula, né? Lucas Pereira. Esse meu peso aqui vai afetar diretamente esse caminho, né? E também vai afetar o caminho da frente. Deixa eu fazer um pausa aí agora rapidinho, né? Para vocês pensarem um pouco como isso tá funcionando, né? Então, deixa eu aqui trocar rapidinho de slide e mudar um pouco aqui para esse meu slide. Não, deixa eu ficar naquele slide, desculpa. Eu vou ficar aqui, né? Porque se você nunca viu um gráfico personal, fica um pouco mais chato. Vou seguir aqui em, em frente, né? Mas você tem que ver o seguinte, tipo, quando o meu peso W2 for alterado, o efeito será basicamente o caminho. Se eu tenho peso na aresta, eu vou ativar aqui de alguma forma, mas esse peso vai acumular nesse neurônio, vai ativar esse neurônio também, e obviamente isso vai passar para frente, para o próximo neurônio. Qual camada tem mais impacto no fim da minha rede? Vocês acham? Alguém? A última camada? A última? Que é- Pega a última camada. Volta para trás um pouco. Pega a última camada, certo? Eu estou aqui, tranquilo? Então, basicamente, se eu mudar esse peso aqui, esse peso tem como entrada um dado, onde esse dado é uma ativação, certo? É. E esse meu dado, que é uma ativação, entende? Essa ativação, ela é uma consequência das várias camadas anteriores, certo? Sim. Certo. Então, você pode imaginar que a primeira camada é aquela camada cuja uma mudança no peso vai propagar para todas as outras. Não faz sentido? Não, é realmente, eu tava pensando no sentido contrário, realmente. Isso é. Então, a primeira camada é aquela onde uma alteração de peso afeta a segunda, onde uma alteração de peso, não diz como afeta, que era o outro slide, mas onde uma alteração de peso afeta a terceira, onde uma alteração de peso afeta a quarta, até a quinta. Quando a gente viu o nosso Neural Network Playground lá na aula passada, quem lembra dela? O que aconteceu na primeira camada? Na minha classificação? Ela fazia as primeiras classificações mais simples, né? Isso, né? Para fazer, não é uma separação, né? Que em geral não separa os dados, mas é para tentar aprender conceitos mais simples, enquanto mais na frente eu aprendo coisas mais específicas. Porque mais na frente eu estou mais perto da saída. Entendeu? É por isso que é muito comum, quando a gente vai, às vezes, usar a rede neural para extrair features, pegar a última camada como feature, sabe? Que ela já está perto da saída. A última ou a penúltima, né? Você vai pegar a última camada com atributos e usa para sua rede neural, né? Então, para medir esse impacto de forma correta, né? A gente tem que ver, por exemplo, esse passo e esse passo com uma aplicação da regra da cadeia. Porque aqui eu ativo essa função. Então, é uma função de uma função que é a regra da cadeia em derivadas. Eu vou chegar nisso já já, entende? E o mais interessante, como a gente falou aqui, é quando a gente altera o peso da primeira camada. Porque a primeira camada está aqui, entende? A primeira camada, se eu boto o peso na aresta, o segundo neurônio está aqui, o segundo peso, né? Assim, o segundo elemento do segundo neurônio está aqui, na minha matriz. Ela vai ativar aqui, só que ao ativar aqui, ó só, vai mexer nesse caminho, entende? Vai mexer aqui, basicamente, nesse caminho também. Se a gente pega esses dois caminhos, isso pode ser visto do que é chamado da regra da cadeia multivariada, entende? Então, esses dois caminhos vão ser impactados por uma soma, entende? E daqui eu vou para frente para minha ativação final. E eu quero mostrar como cada um desses termos, dessas derivadas parciais, são obtidas, dado que eu tenho aqui a minha
loss function para a última camada, e esse y chapéu depende de todas as minhas camadas. Dúvidas? Tá claro? Uma, Ok. duas. Oi? Não, tudo ok. Então vamos agora, now for something completely different. Só para a gente meio que passar um pouco de conceito, sair da rede neural para um conceito um pouco mais simples, né? Ao invés de pensar na minha rede neural como a minha função ReLU, vamos pensar numa rede neural ou num grafo um pouco mais estranho que essa aqui. Entende? Não é uma rede neural, mas pode ser visto como uma rede neural. Chama um grafo computacional, né? Esse meu gráfico computacional que está aqui, entende? Qual é a cara dele? Entende? Eu tenho que avaliar a expressão A mais B multiplicado por B mais 1. Essa minha expressão tem duas entradas, que é o valor A e o valor B. Isso não é uma rede neural, porque numa rede neural eu iria ligar tudo com tudo, né? Assim, o A teria que ligar aqui de alguma forma também. Aí seria algo mais perto de uma rede neural. Mas vamos supor que não está, né? Então, essa minha função aqui é igual a A mais B, vezes B mais 1, vai ser o produto de uma operação, que eu falei na rede neural que isso poderia ser um ReLU ou um sigmoide, e aqui uma outra operação D. Tá claro o exemplo? Eu basicamente quebrei minha expressão em subexpressões. Resolvi a primeira, resolvi a segunda, coloquei a primeira numa variável C, coloquei a segunda numa variável D, passei para frente, multipliquei. Tranquilo? Tranquilo. Se eu avalio isso para A igual a 2 e B igual a 1, né? Então aqui eu vou ter minha entrada A igual a 2, B igual a 1. Você pode ver isso como uma feature da minha rede neural. Não é ReLU nada aqui, né? Então aqui eu vou fazer A mais B, vai ser 3. Aqui eu vou fazer B mais 1, vai ser 2. Multiplicar os dois vai dar igual a 6. Entende? Isso é uma passagem de mensagens entre nós de um grafo, que é basicamente o forward da minha rede neural também. Só que a rede neural é ReLU, 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 sigmoide, não é somas e multiplicações. Entende? Agora vamos voltar para... É por isso que assim, eu quis voltar o slide aqui, né? Que quando eu faço em duas aulas fica um pouco confuso. Como é que eu pego aqui a alteração de um valor afetando o meu resultado final, né? Um pequeno delta em A e um pequeno delta em B, né? Eu sei de cálculo, né? Que a minha consequência em C é uma soma, entende? Então, isso aqui é a derivada de C com relação a A e a derivada de C com relação a B. E eu sei de cálculo 1 também que o meu D vem de uma soma também. É a derivada de B com relação a... derivada de D com relação a B, DD, DB, e derivada de 1 com relação... derivada de D com relação a 1, né? DF, D, entrada. Tendo dividido por D, entrada. Então, se eu tenho aqui a minha soma, que é o meu C, é uma função soma, entende? Eu aplico basicamente a regra da soma. Opa, desculpa, aqui é a primeira camada, né, que vai ser meio constante. Aqui seria só o que é a regra da soma, né? E aqui eu tenho basicamente a minha regra do produto, que é o primeiro derivado do outro, o segundo derivado do outro. Isso aqui vai ser codificado nas minhas arestas, entende? Então aqui eu vou ter basicamente o meu DC de A, entende? B não envolve A elevado a 1 desce, fica 1. Aqui eu vou ter o meu DC de B, entende? B não envolve A. A não envolve B. Vai para 0. B elevado a 1 desce. Aqui vai ser 1, né? Então, aqui eu tenho quanto A e B altera esse elemento. Derivada de D com relação a B, também por regra da soma. 1 vai fora constante. 1 desce 1. Entendeu? Então, uma mudança aqui em B afeta essa função em 1, afeta essa função em 1, e uma mudança em A afeta essa função em 1, só que não afeta nada essa minha outra função aqui. Quando eu for para o meu E, que eu vou ter que derivar novamente, né?
Quando eu faço assim, qual é a minha derivada de E com relação a C? D não vai depender aqui de nada, entende? E aqui eu vou basicamente ter que voltar para a minha derivada de A, e você vai ver o que vai acontecer aqui, que eu vou somar esses meus dois caminhos, né? Quando eu pegar aqui essa minha derivada em B impactar E, B vai impactar E ou por aqui ou por aqui. Então, quanto mais externo o meu nó, maior impacto eu tenho na minha rede. Derivada de E com relação a C, depende da derivada de C com relação a A, e da derivada de C com relação a B, entende? Derivada de E com relação a C vai ser basicamente a gente tratar isso aqui como uma constante, já que não impacta nada. Vai ser o meu valor de D, que é 2, que é a minha derivada final. Só que esse 2, na verdade, depende de alterações, assim, vai ser 2. Então, vamos deixar esse mais aqui, né? E quando eu pego aqui o meu elemento B, eu tenho esse caminho aqui, e aqui eu tenho esse meu outro caminho, que eu posso ter esse impacto, né? Agora vamos esquecer esse lado direito, que é a regra da cadeia multivariada, um pouco mais chato de entender. Eu posso ver minha função E como sendo uma função F que recebe G, que recebe B, entende? Ou que recebe A, entende? Mas vamos ignorar os caminhos da direita, por uma questão de tempo. Então, minha derivada de E com relação a B, como é que eu aplico a minha regra da cadeia, né? Vai ser basicamente a derivada de E com relação a G, aqui, e a derivada de G com relação a B. Só que meu G aqui é a função C. Eu corto isso com isso, eu volto para DE, DB, que é a regra da cadeia. Derivada da função externa com relação à interna, derivada da interna com relação à entrada real. Essa é a minha regra da cadeia. Onde aqui G de x é A mais x, porque o meu x é B, aqui é A mais B. E aqui o meu F é D vezes x, porque eu botei o meu x como sendo B. Dúvida, gente? Alguém tem alguma dúvida? Regra da cadeia, todo mundo conhece? É isso que por isso que eu parei, né? Tá. Como é que eu faço? Vamos assumir que eu já guardei nas minhas arestas as derivadas parciais. Eu tenho dC dB, entende? E eu tenho DE dC. Como é que eu aplico a regra da cadeia? Aqui. Tá no slide. É só multiplicar. Só multiplicar os dois, entende? Então, os caminhos têm um impacto o quê? Multiplicativo. Cada alteração mais para trás vai acumulando para frente de forma multiplicativa. Tá claro? Alguém tem dúvidas? Deixa eu ver o texto, sem texto. Alguém quer levantar a mão? Ninguém quer levantar a mão. O meu appletzinho da regra da cadeia, infelizmente, não está abrindo mesmo. Vou tentar abrir mais uma vez, que seria muito bacana para quem nunca viu a regra da cadeia antes. Depois eu vejo se... Entende? Tipo, chain... Deixa eu ver se eu acho aqui. Chain rule... Basicamente porque a regra da cadeia, né? Tipo, meio que explica de onde vem até a noção de chamar isso de regra da cadeia, mas como não está abrindo, eu vou deixar quieto. É que se você tem, por exemplo, um sistema de cordas e roldanas, né? Quando eu vou rodando uma mais rápido, isso vai impactar a outra de forma multiplicativa, né? Se você pega na física, por isso que chama de chain rule. Depois eu tentar achar outro appletzinho que mostra isso, para quem nunca viu esse conceito antes, fala assim, ah, então realmente é só multiplicar. Mas o que você pode ver, de certa forma, é que cada caminho meu vai ter esse impacto multiplicativo. Agora eu tenho múltiplos caminhos, né? Então, múltiplos caminhos, que é um pouco mais chato de explicar,
é como se eu visse a minha função E como sendo uma função composta de x, que é o caminho da esquerda, e y, que é o caminho da direita. Então, você tem que pensar isso em derivadas que não é só em x ou em a, ou em x ou em y, né? Mas como uma derivada de um vetor, que é um pouco chatinho de entender. Mas imagina o seguinte, cada derivada dá uma direção. Então, se eu tenho uma derivada que está dizendo assim, eu mudo nessa direção em x e nessa direção em y, a regra da cadeia multivariada vai dizer qual é a minha mudança em direção final. Se eu tenho uma força me puxando para cá e outra força me puxando para cá, entende? Assumindo que elas não se cancelem, a soma das duas, que vai ser mais ou menos para aqui, entende? Mais ou menos para aqui, né? Um pouquinho. Daqui, meu dedo aqui é um pouco maior, né? Mais ou menos para aqui. É a minha derivada final. Então, isso é chamado da regra da cadeia multivariada, que vai dar essa noção de caminhos que se compõem, têm impacto multiplicativo, e caminhos paralelos têm impacto em soma, porque eu estou mudando tanto na direção de A mais B, quanto na direção de B mais 1, e está ocorrendo de forma concorrente, ou assim, simultânea, seria mais correto ver, entende? Então, A mais B me puxa para cá, B mais 1 me puxa para cá, talvez, entende? Vamos supor que A é menos 20, entende? Então, A mais B está mudando para um lado mais negativo, B é um pouco positivo, um pouco menor. No geral, eu estou andando para aqui, a soma das duas da minha derivada final. Então, a regra da soma eu faço para produtos, para caminhos paralelos. Então, se aqui é 2 vezes 1 para B, e aqui é basicamente 1 vezes 3, que é a regra da cadeia nesse caminho, a mudança final de E com relação a B é a soma desse caminho, mais esse caminho aqui, que é 1 vezes 2 mais 1 vezes 3, que dá igual a 5. Feche parênteses. Vamos voltar aqui para a nossa rede neural. Entende? Agora que você viu isso, a gente tem os passos para meio que rodar a nossa rede neural. A nossa rede neural é um grafo computacional também, só que aqui não é soma, ReLU, sigmoide. Derivada final é fácil de fazer, eu já fiz na aula anterior. Derivada da logística com relação a A. Faço uma derivada para ReLU, faço para ReLU, faço para aqui. Como é que eu computo uma mudança em W21 para a minha saída final? Agora, gente. Como é que eu faço isso? Você pega a derivada dos neurônios da própria camada, né? E soma para obter tipo, todos os caminhos até ele. Não é isso, mas Não? está quase isso. Eu pego a minha derivada final aqui, guardo ela, pego a minha derivada aqui nessa aresta, guardo ela também, pego a minha derivada nessas duas arestas, guardo elas também, pego a minha derivada nessa aresta, guardo ela também. Cada uma delas não necessariamente depende das outras, que eu vou derivar com função a, seja lá qual é o valor de A, que é o que eu falei antes, ou dizer, né, assim, de função de Z, seja lá qual é o valor de Z. Não importa se eu vejo Z como um X, como uma entrada, como um número real. Para pegar a derivada de W21, é isso vezes isso, vezes isso, mais isso, vezes isso, vezes isso. Que é a minha aula, que é meu slide anterior. Eu vou sair desse meu espaço vetorial, que é W13, W23, entende? Que é o peso do primeiro neurônio, segundo neurônio, primeira camada da minha loss function, e vou indo para trás. Então, vamos pensar agora na minha rede neural, né? Assim, guarda o parênteses da aula do anterior, volta para a rede neural. Vamos pensar aqui na minha última camada. A minha última camada vai ter uma ativação de peso 1, que é a ativação da camada 3, que vai depender do peso de 3, da ativação da camada 2 e o bias de 3, entende? O meu vetor aqui de peso vai ser um neurônio, outro neurônio, multiplicado por isso, mais o meu bias, notação anterior. Isso vai ser uma sigmoide, e vamos trabalhar
apenas com essa camada. Vamos desempilhar rapidinho a aula de logística e computar a derivada dessa minha camada. Então, eu quero derivar a minha função z, que é o produto interno com relação aos meus pesos, entende? E eu quero derivar a minha ativação com relação ao meu produto interno. O meu produto interno é um número. Pode ver isso como um x. Ele não importa agora. A derivada da sigmoide, a gente viu algumas aulas atrás, nada mais é do que sigma multiplicado por 1 menos sigma. Eu tenho isso guardado. Assim, eu não fiz na mão, mas isso é guardado também a função sigmoide. Então, eu já tenho uma derivada pronta, tabelada no meu computador. Tem uma tabela de derivadas. Derivada da função sigmoide é a própria função sigmoide multiplicada por 1 menos a minha função sigmoide. Se a minha função sigmoide é literalmente a minha previsão, é o meu y chapéu 1 menos y chapéu. Guardei essa minha derivada. Sou feliz com ela, entende? Eu tenho aqui um produto interno que é fácil de derivar, que é uma soma. Vou derivar também. Um vezes o outro vai dar a minha regra da cadeia, entende? Eu vou ter a derivada da minha ativação de acordo com meus pesos, porque Z vai cancelar com Z. Então, vou ter, no fim das contas, finalmente, a derivada da minha loss function com relação a W3. Vamos lá. Derivada da minha loss function com relação a W3, que são os pesos da minha rede neural na camada 3. A minha loss function é 1 menos y, né? Assim, tirei o i aqui para ficar mais fácil. Log da previsão mais y log da previsão. Volta 2 ou 3 anos para trás, volta para a aula logística. Isso é verdade. Já derivamos isso antes, né? O conteúdo tem que ser cumulativo aqui, né? Dado que eu tenho isso, eu quero derivar com relação a W3, resposta, dado, não derivo. Y é dado. Então, derivada vai para dentro. Dado, não derivo. Y é dado. Então, a minha derivada vai para dentro aqui. Também, derivada de log 1 menos alguma coisa, aplico a regra, vai no Wolfram, vê a regra, então vai ser basicamente 1 menos y chapéu, derivada de y chapéu com relação a W3. Log 1 sobre y chapéu, essa é a regra da cadeia, né? Basicamente assim, derivado do log é 1 sobre x, derivado do que está dentro. Derivada aqui do log é 1 sobre y chapéu, derivada da função, multiplicando pela derivada do que está dentro, que é a derivada de y chapéu. Entende? Estou feliz. Meu computador tem outra tabela. Ele tem a tabela de como derivar o log e tem a tabela de como derivar a minha função sigmoide. Porque isso aqui, y chapéu, é a minha função sigmoide. Entende? Então, se eu quero agora derivar o meu y chapéu, se eu só rearranjar minhas equações, entende? Para botar a derivada do y chapéu para fora, que eu joguei aqui para fora, que é comum para fora, a derivada de y chapéu com relação a W3 está também no meu computador, mas aplicando, não está no meu computador, mas aplicando a regra da cadeia, eu posso ver isso como a minha derivada de sigma z com relação a W3, derivada de A com relação a W3, essas duas eu tirei, essa aqui em particular, y chapéu 1 menos y chapéu, que é o que eu fiz antes, multiplicado pela minha derivada de z com relação a W3, regra da cadeia novamente, z com relação a W3. Tem algo errado aqui. Z é basicamente um produto interno, W3 é o meu peso 3. Aqui tem que ser W31, possivelmente, entende? Porque aqui ele está pegando algum deles, né? Mas você vê que o primeiro, pela ativação do primeiro, o segundo pelo segundo. Se eu quero derivar com o primeiro, isso some, fica só W13A2, entende? Que é a nossa resposta, seria a nossa resposta meio que final aqui. Se eu for colando tudo isso junto, eu vou ter aqui a minha derivada que eu fiz na aula anterior também, né? Que vai ser y chapéu, 1 menos y chapéu, multiplicado pela minha ativação, que é a minha derivada
final aqui para o meu W3. Se eu for aplicando isso novamente para próximo passo agora, vou derivar com relação ao meu bias. A derivada aqui com relação ao bias, entende? Derivar Z com relação ao bias quer dizer que o meu W, entende? Você tá vendo? Aqui tem que ser W1 alguma coisa, para ser uma linha dos colunas. Faltou aqui um neurônio, né? Aqui, para cancelar o outro, né? E a coisa meio que dá certo. Então aqui eu vou ter, para meio que ficar aqui só o A, entende? Para ficar aqui só o A2, né? Tipo, então aqui eu vou ter o meu W com relação a B3, derivar a soma. Isso vai ser 0, isso aqui vai ser 0, vai restar só o meu B3. Vou colar novamente em regras da cadeia, entende? Vai ser basicamente a mesma ideia do exemplo anterior. Derivada loss function com relação a B3. Vai para dentro, dado não derivo. Derivada de log, regra da cadeia. 1 sobre o chapéu. Derivada de y chapéu com relação ao meu B3. Se eu volto para o meu slide anterior, onde eu meio que rearranjei minhas funções para o meu W31 ou W32, assim, seja lá qual for, né? Jogo que é comum para fora, que é a derivada com relação ao y, fica só isso sobre isso aqui dentro, menos com mais, invertido, vai ficar isso menos isso. Chego nesse meu slidezinho, chego aqui, né, na mesma noção que eu tinha antes, derivada de y chapéu com relação ao meu P3 vai ser basicamente a minha derivada de Z, que é o produto interno, com relação a B3. Isso é 0. Derivada de B, que não multiplica por Z, é 1. Multiplicado, já que isso aqui vai para ativação pela derivada da sigmoide, isso é o interno, regra da cadeia, derivado do externo, y chapéu, 1 menos y chapéu, também fiz isso na minha aula da logística passo a passo mais lento, sem aplicar a regra da cadeia, é basicamente isso pelo valor, ou pela minha ativação, fiz isso para um neurônio de uma camada final da minha rede neural, que é a sigmoide, eu resolvi um pequeno pedaço do meu problema, que é basicamente derivar W3 e bias 3, entende? Só que eu vou ter que voltar para trás para derivar W2, entende? Opa, para derivar W2, entende? Só que agora, para eu derivar W2, eu tenho que lembrar também que W2 vai ativar um produto interno, que vai ser Z12, que vai ser jogado, vai ser somado com um bias da camada 2. A entrada de W2 é a ativação da camada 1, que é a camada anterior. A camada anterior, aqui que eu tenho meu A12, eu tenho aqui meu A1. É isso. Isso aqui vai ativar para a minha camada 2. Aqui é o meu A12. Aqui é o meu A1, né? Que é a camada anterior, entende? Então, eu vou ativar isso, e esse Z que eu vou ativar, depende do meu produto interno. Derivar o produto interno é fácil, porque o produto interno é uma soma, entende? Então, tudo que não tem aquele W, aquele base, etc., é zerado. Derivo a parte interna, multiplico pela derivada da minha função sigma. Derivei agora a parte interna com minha função sigma. Acabei de derivar W2, ou um peso de W2, um deles, com função da minha ativação anterior. Volto para trás, derivo para trás, volto para trás, derivo para trás. Para pegar o final, produto, produto, produto. Mas vamos lá, entendeu? Basicamente aqui, eu vou ver que esse meu peso aqui, W1, 2, entende? Peso do segundo neurônio, da segunda camada, primeiro neurônio, que está aqui nessa minha matriz, eu estou aqui no meu vetor θ de peso, entende? Esse meu peso aqui vai impactar a minha ativação da camada 2, que vai impactar o meu produto interno da camada 3,
que vai impactar a minha ativação da camada 3, que vai impactar a minha resposta. Tudo isso é complicado, lembra da soma e multiplicação do slide anterior. É só multiplicação de caminhos. Vamos agora fazer isso na mão, entende? Derivada da minha loss function com relação ao meu W21. Vou derivar, basicamente, a minha loss function com relação a Z3. Eu já fiz isso. Vou derivar o meu Z3 com função da minha ativação 2, entende? Regra da cadeia, isso vai dar o quê? Derivada de loss com função a A1. Vou derivar a minha ativação 2 com relação ao produto interno. Regra da cadeia da derivada da loss com relação a Z, porque isso cortou e isso cortou. Vou derivar o meu produto interno com relação ao meu W1. Cortei, cortei, cortei. Derivada da loss function com o primeiro neurônio da camada 2. Derivada de Z3 com função a A2, entende? Como é que eu vou pensar nisso, né? A minha derivada de Z3, que é a ativação 3, com função... Ai, tá desgraça, tô errando aqui, né? Vamos voltar para trás, né? A minha derivada, basicamente, aqui do meu... Começar da direita, é mais fácil, né? Falei aqui, besteira. Começar da direita é mais fácil. A minha derivada da minha função ativação com relação a W vai ser basicamente uma soma. Isso vai ser fácil de fazer. Então, se eu quero derivar o meu Z por W, entende? Eu posso só ver aqui o meu Z. Oh, desculpa, aqui eu já tive o Z3, mas o meu Z2 deve estar por aqui em algum momento. É só um produtozinho interno, entende? Então, eu vou ficar basicamente... Faço a regra da soma só com A, porque o W vai embora, se for o base, fica uma constante. A minha derivada da ReLU, como a minha ReLU é basicamente uma função identidade, a derivada é zero, se o valor for menor do que zero, que a minha ReLU é assim, é zero, menor do que zero. É 1, se a coisa cresce, a derivada da ReLU eu vou ter também. A minha derivada de Z3 com relação à minha função A2 vai ser basicamente o que aqui, gente? Minha derivada de Z3 com relação a A2, isso aqui a gente fez, isso aqui a gente fez. A minha derivada de Z do meu produto interno com relação à minha ativação vai ser basicamente a mesma coisa que eu fiz antes, que é outra ativação, né? É só uma soma, entende? Então, se eu pego aqui, por exemplo, se fosse o bias, isso cai fora, isso cai fora. Se fosse W1, isso cai fora, fica só A1. Se fosse W2, fica só A2, entende? Como aqui eu tenho, sei lá, W1 ou W qualquer, vai ficar só o meu A, entende? Agora entendi porque o Renato me compactou isso. Multiplico tudo, tem a minha derivada da minha loss function com função a W1, 2, entende? Então, isso aqui, derivada da loss function na última camada, y menos chapéu, já fiz. Derivada de z com relação a A. A está multiplicando aqui um dos pesos, vai ficar basicamente um W, entende? Então, se for A1, fica W1, se for A2, fica W2, se for um A genérico, fica só o W genérico. Derivada do meu A com relação a Z, derivada da ReLU, 0 se for negativo, 1 se for positivo. Derivada de Z com relação a W, Z com relação a W, entende? É a mesma ideia de antes. Aqui eu tenho um Z, isso aqui é um Z do que é o anterior. Então, se eu derivo Z com relação a W, vai ficar basicamente... Se for W1, 0, 0, fica A. Se for W2, 0, 0, mas só regra da soma, né? Só mudar aqui o índice, vai ficar o A1, porque aqui é Z2, é para frente, né? Vai ficar o meu A1, entende? Multiplico tudo isso e temos a minha derivada para o primeiro neurônio da camada 2. Multiplico tudo isso, tem a minha derivada para o segundo neurônio da minha camada 2. Dei mais um passozinho para frente, entende? E eu vou ter que fazer isso mais uma vez para trás, né? Só ir aplicando essa regra da cadeia cada vez mais para trás, né?
Só que aqui também vem onde a coisa começa a ficar um pouco interessante. Muda de contexto para o outro conjunto de slides, para vocês verem um pouco como é que isso funciona também, num exemplozinho mais simples, né? Quando eu avalio minha rede neural, quando eu jogo os dados, o que é que eu faço? Que é o meu passo de forward, entende? Eu vou guardar em cada nó ou em cada neurônio as derivadas desse meu grafo computacional, entende? Eu vou guardar em cada nó ou em cada neurônio as derivadas desse meu grafo nesse ponto aqui, entende? Guarda a avaliação, tipo, guarda na aresta, mas seria guardar na aresta minhas derivadas, né? Aqui eu tenho os valores no nó, entende? Aqui eu tenho meio que meus valores finais vão ficar no nó, né? E quando eu vou, basicamente... Opa, desculpa, gente, foi dentro da derivada que eu confundi aqui. Deixa eu passar um pouco, né? O meu nó guarda o valor que eu tenho, a minha aresta guarda a minha derivada, então já vou computando as derivadas para frente, isso é o meu forward, né? Quando eu vou fazer o meu backward, que é basicamente computar a derivada final para atualizar os meus pesos, eu olho para trás, venho aqui, multiplico, tenho a derivada disso, tem a derivada disso, tem a derivada da entrada. Olho para trás, tem a derivada disso, tem a derivada disso, tem a derivada da entrada. E vou guardando essas minhas derivadinhas em cada passo. Forward propagation é a avaliação, guarda essa intermediária derivada e avaliação. Backward propagation é basicamente a gente pegar a derivada de tudo para atualizar os meus pesos, né? Então, em cada passo, eu vou atualizando meus pesos em gradiente descendente. Se eu venho aqui para esse meu slide, né? Eu tenho W1. W1, primeiro neurônio. Impacta Z1, regra da soma. Impacta A1, derivada a ReLU. Estou indo para frente, entende? Vou guardando derivada soma, derivada ReLU. Vou aqui para o meu segunda camada, entende? Que eu tenho 2 neurônios. Regra da soma com função A2. Regra da soma com função A2. Guardo isso. Vou para frente, entende? Que eu tenho os valores de A1 e A2, né? Eu estou guardando as ativações. Lembra que eu estou indo para frente? Eu estou ativando. Entende? Vou aqui, minha ativação com função AZ. Também é uma regra da soma. Minha ativação com função AZ também é uma regra da soma. Guardo isso. Regra da soma. Aqui é a ReLU, né? Guarda aqui derivada da ReLU depois. Z com A2, regra da soma. Chego aqui, finalmente, na sigmoide. Pego a derivada da sigmoide. Guardei derivada, guardei derivada, guardei derivada. Cada derivada parcial dessa não é da loss function, é de cada passo intermediário. Cheguei na camada final, derivei A3 com função a loss function. É fácil, a gente fez isso na aula da logística. Acabei, ativei, previ, volta para trás. Derivada disso com relação a loss function, multiplica. Derivada disso com relação a loss function, isso vezes isso. Derivada disso com loss function, isso vezes isso. Disso, multiplica todos os caminhos. Voltei para a minha derivada até de W1 com função a minha loss function. Cada vez que eu for a derivada, eu vou guardando um vetor de derivadas. Terminei de preencher o meu vetor de derivadas, dou um passo de gradiente descendente, atualizando assim a minha rede neural. Forward acumula, backward vai aplicando a regra da cadeia. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? É densa a aula, mas assim, vamos lá, dúvidas? Alguém me faça uma pergunta. Se alguém fizer uma pergunta, bota a pergunta fácil na prova, né? Fazer aquelas brincadeiras, né? Ou vocês pegaram tudo, ou vocês estão viajando na matemática, né? Eu realmente não acredito que não pegou tudo, né? Então, possam fazer qualquer dúvida que vocês quiserem. Não? Então, eu gosto quando o aluno tira dúvida, fazer as coisas por passos, né?
Vocês entenderam o slide mais simples da soma e da multiplicação? Alguém tá claro isso? Alguém pode falar ok? Sim, não? Ok. Ok. Vocês entenderam basicamente que um gráfico computacional nada mais é do que uma forma de pegar operações e quebrar em passos intermediários? Tranquilo? Tranquilo. Se eu pego isso e quebro em passos intermediários, vocês entendem que eu consigo, a cada vez que eu avalio, guardar uma derivada? Mas, Flávio, como o computador deriva? Ele deriva de duas formas. Ou ele tem uma tabela, que isso é comum, tabela da log, da sigmoide, etc. Tem um grande tabelão no PyTorch, TensorFlow. Ou quando não acontece, faz derivada numérica mesmo. Mas eu consigo fazer isso. Ok? Ok. Vocês entendem também que... Eu vou falar um pouco mais disso daqui a um segundo. E vocês entendem também que, basicamente, esse gráfico computacional, para eu pegar todas as derivadas, é só eu aplicar a regra da cadeia? Sim? Sim. Sim. A rede neural é isso, gente. Uma rede neural é uma grande regra da cadeia. Para eu atualizar os meus pesos. Entendeu? Só que isso é feito de forma eficaz. Sabe? E isso vai dar uma matemática chata e difícil e densa, como coloca no slide do Renato, mas nada mais é do que uma regra da cadeia. Entendeu? Esse papo hoje em dia de computação diferenciável, que o Lecon fala muito, é basicamente você empacotar a regra da cadeia. Quando você usa um framework de rede neural, um arcabouço de rede neural, né? Você tem lá, em algum momento, tipo assim, para chamar a derivada. Algum tipo de teste, alguma coisa, não lembro como é, mas tem alguma função que chama a derivada. É basicamente você aplicar a regra da cadeia. Você aplicou a regra da cadeia e sua vida foi feliz. Então vamos aqui agora passar em dois passozinhos, entende? O primeiro que eu quero falar, antes de mudar um pouco, é mostrar esse conjunto de slides para vocês. Eu tenho aqui basicamente 20 minutos, se dá tempo. Eu consigo mostrar isso em 10 minutos, depois o outro em mais 10, entende? E aqui é um slide que eu nunca portei para aula, mas para dizer um pouco o que é derivação automática, né? Tipo, derivação automáticas, quem já usou o Wolfram Alpha, que vocês devem usar para provas e afins, ou quem já fez cálculo numérico, né? É uma forma do computador derivar essa expressão, entende? Então eu digo, computador, por favor, derive 4x ao cubo mais x ao quadrado mais 3 com relação a x. Se você fuçar o seu código C++ do PyTorch, TensorFlow, eu já fiz isso uma vez, só que eu não guardei o link, eu me arrependo até hoje, né? Você vai ver lá um ponto H com uma tabela de derivadas. Log, exponencial, etc. Literalmente assim, é uma tabela de derivadas mesmo, de funções mais básicas. Entende? Isso é chamado de derivação simbólica. O computador sabe derivar funções simples, sabe regra da soma, sabe regra da cadeia. Com essas duas coisas, gente, você é feliz para derivar. A outra forma de derivar, se eu pego uma função que não é fácil de derivar simplesmente, eu posso computar uma derivação numérica, que é só eu basicamente escolher um h muito pequeno, avaliar a função naquele delta e estimar. Né? Seria uma forma bem besta de fazer a minha derivação numérica, né? O que o gráfico computacional faz, e ele vai fazer isso não só para ReLU, é desde a soma até a multiplicação, entende? Todas as suas operações vão ser quebradas em passos intermediários. A operação mais externa, afinal, vamos supor que é um x ao quadrado, entende? Quando você está programando em PyTorch ou TensorFlow, você está dentro de um with, geralmente. With Automatic Differentiation, ou with on derive, entende? E eu vou chamando funções. Pá, 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 pá. Quando eu chego na minha última função do resultado final, eu sei que essa função é um x elevado ao quadrado. Né? Então, aqui eu tenho o meu x elevado ao quadrado. Guardo isso no meu gráfico computacional. Eu sei que a anterior foi uma menos. Guardo isso também. Eu sei que antes do menos teve um y, que já é um dado, que veio avaliado, e tem um produto interno de dois vetores. Aqui é um produto interno de dois vetores. Guardo isso também, operação produto interno de dois
vetores, né? Tipo, se eu pego aqui Automatic Differentiation in PyTorch, eu devo ter... Eu queria algum exemplo. Aqui, talvez esse autogradutório vai mostrar pra gente. Tipo, quando eu tenho aqui as minhas operações no meu PyTorch, entende? Que eu vou... basicamente o PyTorch é o contrário, né? O PyTorch eu desabilito... O PyTorch está sempre derivando, né? Que fantástico. O MXNet que eu habilito, eu acho, né? Basicamente é o torch.autograd, né? Então, PyTorch, quando quando eu você cria o habilito o meu tensor, torch... ele... Oi? O PyTorch, quando você cria o tensor, ele... Você pode falar se você quer que ele calcule o gradiente ou não. Tá aqui, né? Requires grad, né? Tá. É, isso aí. Tá bom, entendi. Tá. É porque no MXNet é um if, tá? Mas quando eu tenho aqui as minhas operações, criei um vetor de 5 posições de 1. Criei um vetor de 3 posições de 0. Eu tenho aqui um W, que vai ser um vetor onde eu quero computar uma derivada. E esse meu W vai ser um vetor de 5 vezes 3. Eu tenho aqui um B, que é um vetor que eu quero computar uma derivada. Eu tenho aqui um Z, que é outro vetor que eu quero computar também. Não, precisa não. Eu quero derivar com relação a W e B. Então, se eu quero derivar com relação a W e B, eu quero derivada em W, que é weight, e B, que é bias, X é dados, Y é dados, não quero derivar. Eu vou basicamente fazer o que a gente faz na aula, multiplicação, produto interno, mais bias, entende? Que é o meu Z. PyTorch agora vai criando um gráfico computacional. Ele sabe que W e B eu quero derivar. Ele sabe que W vai ter um produto de matriz com X, que eu vou somar com B. Então, eu meio que faço um tracing dessa operação, entende? Que isso vai ser um Z, que eu vou chamar isso basicamente num erro da função logística, que isso aqui é o meu erro da função logística, tipo nossa aula, entende? Isso vai dar um Y, e ao avaliar isso, eu vou guardando derivada, derivada, aqui eu preciso, aqui eu preciso, aqui eu preciso, aqui eu preciso, aqui eu preciso. Avaliei, volta, 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 volta. Quando eu quero voltar, deve ter alguma função ponto backward, né? Tá aqui dentro. Quando eu faço ponto backward, é quando eu ativo essa volta para trás, para ir fazendo a minha diferenciação automágica, né? Como é que isso funciona? Depende. Se você usa computação simbólica de TensorFlow, Theano ou MXNet, você vai basicamente criar variáveis simbólicas e dizer tudo aqui vai ser derivado. Não tem dados. Eu não sei que A é um dado e B é um dado. Só depois é que eu jogo um valor em A e B. Entende? Uma outra forma de fazer isso, que é como o MXNet faz, que eu pensava que PyTorch era parecido, é você basicamente dizer, olha, a partir daqui deriva as operações, entende? Então, a partir daqui, vá guardando operações no gráfico computacional que eu vou derivar depois do meu with, entende? E é isso, entende? Aqui eu não preciso mais falar um pouco do slide, não, que eu já passei o meu exemplozinho anterior, já mostrei em PyTorch, já mostrei aqui em MXNet, e é basicamente isso, né? E o computador vai realmente guardando. Fiz uma soma, fiz uma multiplicação, fiz não sei o quê. Alguns arcabouços fazem isso de forma assíncrona. Por exemplo, MXNet, ele guarda todo o gráfico computacional sem fazer nada. E só avalia tudo no fim. Eu acho que PyTorch vai realizando operações no meio do caminho, né? Se conseguir, já vai realizando algumas. Cada arcabouço vai ter suas vantagens e desvantagens, né? Isso meio que foge um pouco do assunto aqui da nossa aula mais teórica. Ok, temos 10 minutos para falar de Vanishing Gradient. Mais alguma dúvida, gente? Não? Não, não? Então, ok. Vamos lá. Vanishing Gradient. Acaba que deu certo. Né? Sei que isso é uma aula mais demorada, mas acho que sem fazer coisas no quadro, né? Embora foi muito slide. Vamos falar aqui rapidinho de Vanishing Gradient. Só alguns slides, né? Então, assim, na última aula, eu falei um pouco de ReLU e outras ativações, que eu não avaliei todas agora, né? Então, assim, em redes neurais, é essencial você ter uma função de ativação
não linear, entende? Tipo, eu fiz esse comentário ainda agora e vou explicar por quê. O que é uma função de ativação linear? É basicamente só o meu produto interno. Então, vamos supor que eu tenho a minha Renato Neto aqui, e aqui o meu A é a função identidade, aqui o meu A é a função identidade, aqui o meu A é a função identidade. Não é relu, não é sigmoide, não é nada disso. São só funções identidade, certo? E aqui eu vou basicamente fazer o quê? Entende? Eu vou pegar a minha rede neural, entende? Com a minha rede neural, eu vou rolar essa ativação linear. Então, vai ser basicamente W0 mais W1, X1, mais W2, X2, mais W3, X3, mais W4, X4, entende? Ou WX, de forma comum. E vamos fazer isso em várias camadas da minha rede, né? Vamos ver aqui agora a minha camada 2, um Z2. Z2 vai ser W2 multiplicado pela ativação da camada 1. W2 multiplicado por G da camada 1. Mas se a minha ativação é identidade, é só Z1. W2 multiplicado por Z1. Z1 é um produto interno também. Então, isso dá W2, W1 multiplicado por X. Esquece por um segundo, por favor, né? Esquece por um segundo. Pior que eu tenho uma caneta para esse computador, mas eu não estou usando ela. Né? Esquece por um segundo essa parte aqui, né? Ignora isso aqui por um segundo. Entendeu? Você observa que isso aqui, esse meu produto aqui, o único dado que tem é X, certo? Isso é peso e isso é peso. E se eu crio aqui, que é a parte que eu queria mostrar para vocês, né? Se eu crio aqui a minha função, um Z ou um W asterisco, eu posso ver a minha ativação Z2 como sendo basicamente uma outra ativação linear? Tá claro? Gente? Sim. Sim. Se isso fosse uma relu, você vê que isso não aconteceria, que eu compor funções. Se isso fosse uma sigmoide, isso não aconteceria, que eu compor funções. Então, se a minha rede neural ela tem função e identidade em camadas internas, ela não faz nada. Entendeu? Camadas internas são ativações relu, sigmoide e afins. A última camada de previsão, ela vai ser uma ativação identidade ou linear para problemas de regressão. E é o único momento que você usa a ativação identidade, na última camada, quando é um problema de regressão. Porque aí eu realmente quero um valor de previsão WA mais W0, um número real. Professor. Quais são as ações de ativação que a gente tem? Sigmoide, tangente hiperbólica, que pode ser como uma sigmoide meio que estendida para menos 1 em 1. Relu, leak relu, exponential relu. Relu, zero identidade. Leak relu, basicamente é uma linear bem pequena identidade. Exponential relu é uma exponencial bem pequena com uma constante, em algum momento, identidade. Sigmoide e tangente são bem parecidas, mas a escala da derivada é diferente. A tangente tem uma derivada que tende a ser maior, que vai nos ajudar. A relu é bom para o vanishing gradient, entende? E variações da relu existem apenas para evitar derivada igual a zero. Volta para o nosso gráfico do Renato e vamos começar a pensar em um problema. Vamos supor que, por algum acaso do destino, A12 foi um valor menos 3. Qual é a derivada da relu para um número negativo? É zero. Zero. O que eu faço para trás? Multiplico, né? Uhum. Tranquilo? Sim. Sim. 0, 0, 0, 0. Não vou conseguir estimar a derivada de W12. Por isso que eu crio leak relu, ou exponential relu, basicamente para evitar essa derivada igual a zero. De onde saiu isso? Eu realmente não sei. Então, assim, realmente deve ter gente que foi atrás de base teórica, mas eu acho que realmente foi ideias numéricas inicialmente, né? Redes neurais é aquela área bem, assim, é meio como
física, né? Com muita ciência. Você faz a coisa experimental, às vezes, e depois você vai atrás de por quê. Funciona. Tipo, tá. Outro problema que existe é o seguinte. Vamos supor que eu estou com uma função sigmoide em toda a minha rede neural. Tudo é sigmoide. Vamos supor que a derivada de A3 é 10 a menos 4, certo? E a derivada de A2 é 10 a menos 5. E a derivada de A1 é 10 a menos 20. São derivadas de funções logísticas. Isso pode acontecer, porque a função logística está entre 0 e 1. Então, eu vou botar 10 a menos 3, a menos 7, a menos 20. Multiplicar isso dá basicamente 0. É o nosso problema do vanishing gradients, né? Tipo, então o vanishing gradients, assim, é tudo que eu falei, só para voltar, né? Se eu pego uma função sigmoide, só para não gastar muito tempo, e derivo ela, aqui eu tenho a cara da minha sigmoide, né? A derivada vai tender a ser menor, vai sempre ser menor, acho, na sigmoide, do que o meu eixo y. Então aqui eu vou ter um número entre 0 e 1. Nosso amigo Lucas quer voltar para a chamada. Entendeu? Ele sumiu. Ele deu o que quis e sumiu, né? Então aqui eu tenho basicamente a minha derivada da sigmoide. Agora, se eu aplicar a sigmoide ao quadrado, por exemplo, a derivada vai reduzindo, reduzindo e reduzindo. Uma outra forma de pensar, peraí, por que eu apliquei a derivada ao quadrado? Né? Por que eu apliquei a derivada ao quadrado? Devia ter aplicado a derivada, junto a derivada, junto a derivada, porque tem aqui, né? Basicamente, se eu tenho uma função logística, aqui eu tenho uma função logística. Se eu for aplicando f de f, vai ficando menor. Se eu for aplicando f de f de f, vai ficando menor. Entende? Vai cada vez mais achatando a minha função logística. E a derivada vai tendendo a ser zero. Outra forma de ver isso é que a minha derivada ela vai sendo, na regra da cadeia, um número menor do que zero, com outro menor do que 1, 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 que está aqui o quadrado, entendeu? A primeira camada vai ser um número menor do que 1, a segunda, se eu fosse assumir a mesma quadrada, vai ser outro menor do que 1, a terceira vai ser outro, multiplico, 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 isso tende a dar um valor de zero. Ou, de outras formas, o gradient some. A ReLU é interessante, porque a ReLU que ela faz? A derivada é 1. Entendeu? Se a derivada é 1, multiplicar 1 por qualquer coisa não muda a minha vida. Entendeu? Então a ReLU ela tem essa propriedade bacana que nunca vai chegar no nosso vanishing gradient, entendeu? E resolve o nosso problema. E como eu falei, o leak ReLU ou o exponential ReLU ou qualquer coisa ReLU basicamente vai também evitar um zero, colocando aqui uma taxinha um pouco baixa, né? Existe uma outra função bacana que se chama a ReLU6, entende? Que é você tentar realmente simular a sigmoide com uma ReLU, onde ela vai ser ou leak ou zero menor do que zero, e ela trunca em 6, entende? Ela também vai truncar aqui em 6. Por quê? Porque embora a derivada da ReLU sempre vai ser 1, e isso é uma coisa bacana, né? A minha ativação da ReLU pode explodir também, entende? Se o Z for muito alto. E agora eu posso chegar em problemas de overflow do outro lado. Por algum argumento, que eu não sei dizer qual é, eu já abri o paper numa aula dessa, por algum argumento que envolve empacotamento de bits para ser eficaz, alguma garantia teórica de entropia, que eu não lembro qual é, e evitar overflow, entende? O valor 6 funciona bem, tanto para ter uma rede neural mais compacta, como para coisa meio que dá certo. Não me pergunto muito porque vocês não entendem. A ReLU é o que se chama de função independente. Então, f de f de f de f, como ela é identidade, sempre vai dar f, né? E isso é bacana porque a minha derivada, se eu aplicar ReLU 3, 4, 5 vezes, não faço igual a sigmoide que vou squash nela, né? Eu vou achatando ela. Sempre vai ser identidade, 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 identidade. A derivada é a mesma, sem problemas de vanishing gradient. 11 horas, certinho. Temos 5 minutos para dúvidas, discussões sobre a vida. Quem quiser dizer assim, nossa, quanta matemática vai falar? Se não,
Estamos ok. Dou-lhe uma? Alguém? Você vai colocar a lista de exercícios? Vou. Prometi que acabar essa aula agora, eu tenho de 11 às 12 para organizar todos os meus módulos. Vou começar com um de vocês. Fernanda. Oi, professor. A aula de terça, que vai ser a aula antes da prova, vai ser algum tipo de aula de revisão? Não. Entendi. Obrigada, porque eu não devo poder Não tem comparecer. tempo. Só que alguém falou, basicamente, o quê? Que dia 2 Dia é feriado. 2 não tem aula, né? Não tem? Por quê? É feriado. Ah, mesmo. Nossa, desculpa. Valeu, Então vai professor. ser 26, 29, e eu vou ter que falar com os professores para ajudar o calendário para frente. Né? Jogar o quê? E é bom que a prova cai depois do fim de semana. Né? Pode ser no fim de semana? Eu posso liberar na sexta, se for o caso. Né? Ou eu posso liberar na sexta, se for o caso. Né? A gente pode ter aula no dia 4, por exemplo, e fazer a prova. Eu libero na sexta, que assim ajuda vocês, tranquilo. Tranquilo. Beleza, professor. Obrigada. Tá, então deixa eu correr aqui com o modo de vocês. Deixa eu ver o que mais. Mais nada, é isso, gente. Né? Espero que Professor, entendido. Essa aula é muito importante porque, assim, vocês acabaram de aprender o que é uma rede neural. Né? É isso. E sempre vai ser isso. Né? Vai ter convolução, vai ter regularização, vai ter dropout, mas é isso, regra da cadeia. Alguém quer falar? professor, eu tô com dúvida só em relação ao projeto final. Tipo assim, Certo. a gente tá restrito a fazer projetos relacionados às arquiteturas que a gente viu aqui nesse curso? Ou pode mexer com, sei lá, outras Eu coisas? acho que no Moodle eu coloquei uma documentação que era a seguinte, né? Quem tem pesquisa em Deep Learning e quer fazer só pode. Quem quer fazer pesquisa com coisa nova Deep Learning, tipo uma arquitetura nova para um problema, ou talvez abordar um problema Deep Learning que você acha interessante, você talvez não pesquise disso, mas conseguiu ter uma sacada boa, pode, a equipe, né? Quem quiser simplesmente aplicar redes neurais para o seu problema de mestrado, doutorado, também pode. Entende? Que acho que é um caminho Aham, muito bom para quem está pesquisando outras áreas. Sabe? entendi. Desde que você faça o survey da sua área, mostrando que redes neurais não foi usada, pelo menos daquela forma, não foi usada na sua área. Tá? Entendi. Beleza. Obrigado, professor. Tá. Tem que ter um fator inovador. Tá. Fernanda. Professor, depois eu posso te mandar um e-mail ou alguma mensagem no Teams para a gente discutir sobre ideias do projeto final, assim? Tá. Deixa eu ver isso com os outros professores, assim, talvez a gente tenha que fazer uma... O Pedro Olmo é o meu orientador. Aí a gente pode combinar com ele alguma coisa, talvez. Tá. Deixa eu ver, assim, porque eu pensei em criar um fórum, mas um fórum vai ser muito assíncrono, né? Talvez alocar o que eu faço em ICD, por exemplo, é alocar uns slots para discutir os alunos. Sabe? Entendi. Talvez fazer uns desses aqui depois do primeiro módulo, talvez depois do Natal, entendeu? Talvez depois do Natal a gente alocar Entendi. uns horáriozinhos, entendeu? Para Tá bom. falar assim, olha, eu gosto de tal problema, entendeu? Aí você aloca o horário com ele e discuta. Né? É porque eu tava com alguma coisa em mente, mas aí depois a gente discute, então. Obrigada. Mais dúvidas? Não. Então, ok, gente. Acho que eu estou em dia com vocês. Eu acho que a gente vai cobrir o assunto tranquilo, que eu vou quebrar uma aula em duas, que vai dar certo, vai ficar sem muita correria. Uma aula de cancelação vai ficar duas, e a gente tá bem. Alguém tá com a mão levantada? Não sei quem é. Sou eu, professor. Tá, Você falou que vai conversar com outros professores. Vai ter a possibilidade também de sugerir tema de vocês, alguma coisa do tipo? Acho que sim, né? O problema é que eu não faço tanta coisa de... Eu tenho um problema que eu queria aplicar de plano, né? Assim, Ultimamente eu não entrei tanto de plano, não. Por isso que eu essa parte mais básica do curso. Mas eu acho que eu tenho um problema que poderia aplicar de learning. Eu acho que possivelmente os professores têm, né? Dá sim pra fazer alguma coisa. Dá sim. Tranquilo. De boa. Beleza, então. Tá Valeu. bom. Nada. Então é isso, gente. 11h05. Tivemos uma hora no tempo certo, tá? Então, tchau, tchau. Tchau, valeu, obrigado. Tchau, obrigada.